Olá! Sejam muito bem-vindos para mais um papo. Sente-se à mesa. Hoje vamos tratar de algo que eu já falei, né? Que você sempre fala isso. Tudo que tem na palavra é muito importante. Mas é uma das coisas que eu acho que você precisa dar importância. É uma coisa que você precisa. Em primeiro lugar, a gente vai falar muito sobre a morada para Deus. Mas eu creio que é muito importante também para nós. Porque para eu e você nos sentirmos bem, nós precisamos nos avaliar como que está a nossa casa, o nosso templo. A palavra do Senhor lá em 1 Coríntios 6:19 diz assim: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que está em vós, proveniente de Deus, e que nós somos de vós mesmos, que não somos. O corpo não é meu, o corpo não é seu. Uma vez que nós entregamos nossa vida para o Senhor, nós entregamos também nosso corpo. Nós entregamos tudo, corpo, alma e espírito. E uma vez que a gente faz essa entrega para Ele, é dele, pertence a Ele. Eu tenho o hábito de, se eu vou cozinhar, ou se eu vou fazer algo primeiro, eu posso ir usar o fogão e eu vou fazer fritura. Fritura, a gente sabe que suja. Eu vou fazer qualquer outra coisa que eu sei que vai sujar, mas se o meu fogão tiver sujo de alguma coisa que eu fiz anterior, eu preciso limpá-lo. Mas você vai limpar, você vai sujar? Eu não consigo usá-lo sujo. Eu tenho que limpá-lo. Se eu vou cozinhar algo, eu primeiro preciso limpar toda coisa, não ter nenhuma louça na pia, guardar as louças, para ver um ambiente limpo, para conseguir projetar aquilo que eu vou fazer. As mesmas coisas eu faço em relação a qualquer outra coisa. Tudo que eu vou fazer. Se eu vou sentar na minha sala para tomar um café da manhã, se eu ver muitas coisas fora do lugar, primeiro eu tenho que colocar tudo, porque senão eu não sinto tranquilidade, paz para sentar e comer tranquilamente. Eu vou querer comer rapidamente para limpar. Então eu prefiro limpar antes. Assim funciona comigo. Eu sei que no geral não é assim com todo mundo, mas na maioria das vezes a gente precisa o quê? Organizar, limpar. Ainda que depois a gente sabe que vai sujar de novo, mas a gente precisa para conseguir visualizar ou imaginar o que vamos fazer. Eu não sei quanto a vocês, eu já perguntei aqui, ambientes, né? Limpos, traz, claro, mais paz, mais tranquilidade. Ajuda na sua criatividade, porque você vai ter como pensar melhor, porque você não vai vendo aquela bagunça. Mas como que você se sente no dia que talvez você está enfermo, você não consegue limpar sua casa, não consegue fazer. Talvez está com criança pequena e não está conseguindo dar conta. Eu queria que você parasse e pensar como que você se sente com um ambiente bagunçado. Talvez não é um ambiente da casa, devido, talvez, como eu tô falando, correria com criança, ou enfermidade, puerpério, não sei. Talvez todos os cômodos você não está dando conta e você não tem com quem te ajudar. Como que você se sente? Eu sei que por mais que você saiba que você não está fazendo porque não dá, você acaba não se sentindo bem porque o lugar de bagunça, ele não nos traz uma tranquilidade. Tanto que se você for pedir para alguém perguntar o que te traz paz, a pessoa vai desenhar ou vai falar para você um lugar que seja tranquilo, um lugar limpo, um lugar realmente organizado. Porque lugar bagunçado não traz paz. E o que eu quero falar com isso? O apóstolo Paulo, quando ele traz essa palavra em Coríntios, ele está falando contra o pecado cometendo pelo próprio corpo. Os pecados que a gente comete muitas das vezes são para fora, mas o pecado de imoralidade sexual, né, traição, né, adultério, fornicação, é um pecado exato contra o corpo, né? Afeta o corpo, que é o templo. Esse era o contexto que o apóstolo Paulo trouxe essa palavra. Mas o contexto que eu quero usar hoje não é exato esse. O contexto que eu quero trazer hoje é como está o seu templo para o Senhor habitar. Menina, você já falou sobre isso, sobre a forma de alimentação, e talvez a gente está doente. Não é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar especificamente das nossas emoções. Porque quando as nossas emoções elas estão muito
oscilada ou quando os seus hormônios, eles não estão controlados, tanto que a gente tá brincando, não é demônio, né? É hormônio. Quando eles não estão, é algo que é muito ruim e não tem nada de benefício para nós. Primeiro que deixa a gente muito irritado, às vezes muito triste, né? Depressivo, às vezes sem ânimo, sem vontade de fazer nada, né? De fazer nada. São tudo coisas que precisa ser ajustado com o médico. Sim, eu já ouvi falar que a alimentação ajuda, né? Ou piora se for uma má alimentação, mas eu não sou médica, eu não posso entrar, aprofundar nesse assunto porque eu não tenho propriedade de causa. Eu gosto de falar daquilo que eu conheço. Mas são inúmeras coisas. E às vezes a gente vai negligenciando as nossas emoções. A gente acaba se acostumando em ser a pessoa arrogante. A gente acaba se acostumando em ser a pessoa depressiva. A gente acaba se acostumando a ser a pessoa ignorante. A gente até coloca que é a minha personalidade que é forte. A nossa falta de educação. Talvez a gente teve, porque é uma palavra que eu sempre falo para meus filhos. Não é que vocês não têm educação. Às vezes vocês não escolhem usá-la, porque você foi dada. E uma vez que foi dada, usa. Mas muitas das vezes a gente não quer usar aquilo que recebemos, que é a educação. Aquilo que sabemos, né? Ensinamos muito bem para o outro, até mesmo para os filhos. Mas temos que ser educados. E a gente coloca como, é personalidade forte. Sua personalidade pode ser a mais forte. Mas ela tem que ser submissa ao Espírito Santo. Então, a gente precisa olhar, identificar o, como está o nosso templo para ele ser melhorado. Por quê? Se você está muito irritado, muito estressado, primeiro que o estresse, ele pode enrijecer todos os seus músculos e ele vai te causar dores terríveis no corpo. É uma dor muito ruim. Então, o estresse, ele não tem nada de benefício. Ele só tem malefício. E você sabe que se estressar muito mais rápido do que desestressar. Talvez você vai ter que tomar um remédio, talvez vai ser 2, 3 dias até os seus, né, músculos voltar para o lugar e acabar essa pressão no corpo. Então, quando a gente para analisar esse cenário, a gente percebe que é muito malefício do que benefício. Então, quando a gente para ver que a gente é a gotejeira, a reclamona, que reclama de tudo. A gente sabe que a gente se torna irritante para nós mesmos e para o outro. Então a gente sabe que tem pensamentos que vêm muito negativos devidos às emoções que estamos sentindo. Então, hoje, o intuito é como que está o seu corpo, como está o seu tempo, como que estão as suas emoções. Um dos pecados agora que as emoções geram de uma forma muito forte, impactando no nosso corpo, é que algumas pessoas hoje, devido ansiedade, depressão, síndrome do pânico, as opressões sobre a mente, as pessoas acabam se cortando, se mutilando, se machucando, causando feridas no seu corpo. De uns anos para cá, eu tenho visto essa geração que se machuca, que se corta, pega a lâmina e se corta. Isso não é bom para essa pessoa. E não adianta você querer julgar essa pessoa, porque tá tão difícil, porque quem em sã consciência vai se cortar? Tá tão difícil para ela, as emoções estão gritando tanto no corpo dela, que ela tá botando para fora. Você pode imaginar que às vezes você tá numa casa, convivendo numa casa, onde tá tudo muito difícil, sensações difíceis, você tá brigando com todo mundo da casa, não tá um clima bom, tá um clima pesado e você tem vontade de o quê? Eu quero mudar desse cenário, eu quero mudar de casa para ter paz, tranquilidade. Mas se o seu interior, ele não tem paz, como que você vai trocar de corpo? O tormento é muito grande, porque quando é um ambiente externo, você pode se mover, você pode trocar. Agora, quando é um ambiente interno, como que eu faço isso? Em primeiro lugar, a gente sempre tem que ter em mente que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para tudo. E identificar, declarar para Ele que você quer essa ajuda, que você quer essa mudança. Ele é fiel para nos ajudar. E muitas das vezes também a gente vai precisar de uma ajuda de um profissional. E eu já falei, eu sempre vou falar, não é pecado. As pessoas estão capacitadas para te ajudar. O Senhor tem capacitado e tem dado inteligência para ajudar, para você ajudar. Sabe por quê? Mas se eles sabem, eu também poderia saber lidar. Deixa eu te contar uma coisa. Testemunho.
Num processo meu de conversão, eu passava por muitas coisas em oração com o Senhor. Passava por muitos momentos com Ele de cura interior que Ele fazia na minha vida. Quando Ele me levou para trabalhar com as mulheres, que eu comecei a ver que tudo que eu vivia, Ele estava fazendo no nosso meio. E eu falei, Senhor, isso tudo acontece comigo na minha casa. E por que com elas estão acontecendo aquilo? Ele falou assim, sim, sabe por quê? Você conseguiu acessar esse lugar que elas ainda não conseguiram, então você precisa ensiná-las. Ela precisa da ajuda de vocês. Nem todos vão conseguir ir direto, ela vai precisar de alguém que direcione. E isso também em relação aos profissionais. Eles são aptos, são capacitados para nos ajudar. Os médicos, como eu já falei do hormônio, eu escutei não, né? Li ontem uma mensagem de uma pessoa que está passando também por esse processo de hormônio, oscilação de hormônio. Ela falou: está sendo tão difícil viver dentro de mim. Mas ela está fazendo a parte dela, está correndo atrás de médico para poder estabilizar esses hormônios. Então, isso que eu falo. O externo a gente consegue mudar, mas o interno a gente não consegue. Então, a gente precisa não se acostumar. O que eu quero dizer para você hoje é: não se acostume com a bagunça interior que está aí. É hora de tentar organizar. Ah, é hormônio, já identifiquei, eu vou ao médico. Eu vou tomar as vitaminas necessárias. Ah, é por conta de estresse, eu vou ver qual é a raiz. Eu vou cuidar dessa raiz para que eu não fique mais com esse estresse. Problemas com os filhos, eu vou buscar descanso em Deus. Eu vou buscar descanso em Deus. Para ter tranquilidade em Deus. Para que isso não me consuma. Ah, é briga conjugal, eu vou procurar auxílio. Eu vou procurar alguém que possa nos aconselhar, alguém que já passou por isso e venceu e vai me ajudar. Ah, é escassez, eu confio num Deus que vai me suprir e exercitar a verdadeira confiança de descansar. Mas eu não estou conseguindo sozinho, eu vou pedir ajuda a alguém que já passou por isso. Alguém que possa realmente me ajudar. Porque Deus sempre coloca alguém no nosso caminho. A gente tem como melhorar. A gente pode e deve melhorar para que a gente venha dar, não só a gente ter, né, uma tranquilidade, a gente ter algo, né, poder descansar em nós mesmos, mas dar uma casa habitável para o Espírito Santo, uma casa tranquila, uma casa de paz, uma casa de. E ele ajuda a gente com a bagunça. Ele ajuda a gente com a nossa bagunça das nossas emoções. Só que a gente não pode fingir que ela não está aí. Ou, eu vou me acostumar a viver dessa forma. Não. Pede ajuda, auxílio ao Espírito Santo. Senta com ele, conversa com ele, mostra as emoções, pede, como eu já falei, olha, Senhor, me direciona para quem eu posso pedir ajuda, quem já passou por isso e venceu. Cuida desse corpo, cuida das suas emoções, cuida do templo do Espírito Santo. Cuida de você. Você merece mais do que você está vivendo. Você merece mais do que suas emoções têm dito, gritado aí dentro de você. Não. Você não foi gerada, você não foi salva, você não foi encontrada, resgatada pelo Senhor para viver essa vida de tormento. A vida de tormento não é para você. O que Ele quer é que você tenha paz. Ele quer que você experimente da paz que excede o entendimento humano. Você não depende das circunstâncias que você está vivendo para ter essa paz. Você só depende de estar nele e confiar nele e poder descansar, porque aí ele faz a obra. Então, eu quero hoje, eu tô mais, mais séria também, né? A questão é para trazer realmente essa seriedade. Não é brincadeira. Você precisa olhar para suas emoções, você precisa se cuidar. Você precisa cuidar do templo do Espírito Santo, não só por fora, principalmente por dentro. Mente tranquila, sabe, as emoções estabilizadas. Quando vem as flechas, os dados inflamados, você já identifica e você já vai lá e se cuida. Se eu quero, eu tenho a certeza que o que o Espírito Santo mais quer é que você viva em paz, tranquilidade, com a mente sã, para desfrutar de tudo que ele tem para você, para sua casa e para sua família. Eu não estou aqui querendo colocar peso. Eu quero simplesmente que você divida o seu fardo. Você entregue a ele, porque o que eu quero para você é que você viva a leveza que é andar com o Espírito Santo. Que nesse dia, você, ao identificar as emoções que estão
talvez te paralisando, que estão talvez te oprimindo, estão te machucando, ou que não estão te fazendo desfrutar daquilo que Deus tem para você, que você entregue isso para Ele em oração e confia, porque Ele vai te ajudar. Fica com Deus, tem um dia abençoado. E se você quiser saber mais sobre isso, ou se você quer mais esclarecimento, fala comigo para a gente continuar essa conversa, para a gente continuar falando sobre esse assunto que é de extrema importância. Fica com Deus. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.